Bem, então, hoje é dia 21 de agosto, essa é a nossa terceira aula. Agora, no primeiro horário, nós vamos ver sobre os tipos de sermão, na página 5 da apostila. E no segundo horário, eu vou corrigir o exercício da página 17. E eu pedi para vocês fazerem o máximo que conseguissem, de propósito, né? Sem ter as explicações prévias, tá bom? Mas é claro que eu vou levar isso em consideração na correção, tá? Que eu não expliquei sobre isso, tá bom? E nós vamos fazer um sorteio também no final para vocês apresentarem um pequeno estudo bíblico de no máximo 10 minutos, 5 a 10 minutos na próxima aula. A gente faz um sorteio só para definir a ordem. Um texto bíblico a ser escolhido por vocês e sentado como estão, vocês vão apresentar. Mas aí eu vou dizer o formato desse estudo, tá bom? Na próxima aula. Então, abram aí na página 5. Eu sei que eu estou pulando uma boa parte aqui, tá? Mas depois, nós vamos voltar depois, tá? Bem, então na página 5 aí, onde tem tipos de sermão, eu coloquei 5 tipos de sermão, tá? Vamos ver um pouco sobre eles. Primeiro, sermão extemporâneo. Sermão extemporâneo é aquele que ocorre ou que se manifesta fora ou além do tempo desejável. Serôdio, que não é próprio ou característico do tempo ou do momento em que ocorre. E não deve ser a prática usual de nenhum pregador. Sermão extemporâneo é aquela mensagem que é preparada na hora, você sabe que tem que pregar na hora, tá? Geralmente, pastores são pegos de surpresa quando convidam alguém e tal, alguém falha. Já levaram um bolo aqui de alguém? Várias. Terrível isso, né? Ou fica doente, né? Por acaso, né? Ou alguém fica doente, ou quando o pregador não vem, né? Quando ele não vem, o pregador, o dirigente tem que pregar de última hora, assim, tá? É aquela coisa que, estou dizendo aqui, que não deve ser a prática usual de nenhum pregador, porque, como nós já temos visto, o natural do pregador, pais, é que o correto é que ele esteja preparado para apresentar a mensagem, que ele tenha estudado, que ele tenha dividido a passagem bíblica, tá? Não prefere sair, não? Já estou na aula. Não interrompam mais, não. Mas nenhum vem que eu vou atender ninguém mais. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Ninguém é um pecador por causa disso, tá? Pastor Luiz Saião, alguém aqui conhece o pastor Luiz Saião, os sermões dele, os estudos? Eu vou passar algum exercício para vocês depois terem contato com o Luiz Saião. Ele é um cara realmente fantástico, tá? Ele é autor de um estudo bíblico, que é um comentário bíblico falado, toda a Bíblia, chama Rota 66. Tá? Quem quiser procurar. Boa. Salam aleikum. Não tem bomba aí não, tem? Não. O negócio tá feio pra bomba. Isso aí é uma saudação muçulmana, cara. Pode ser, Pelo amor de Deus. E aí, galera, tá bem com vocês aí? Professor, o senhor tem um lápis sobrando aí? Tenho. Pronto, empreste aí, por favor. Bem, quem quiser procurar esse programa aqui, Rota 66, vale a pena. Ou procura logo pelo nome dele, Luiz Saião, tá? Pastor Luiz Saião. Tem muito vídeo dele no YouTube, vocês vão gostar dele. Ele é um cara muito espirituoso, explica a Bíblia com muita tranquilidade, tá? E esse programa Rota 66 vocês podem procurar o site da Rádio Transmundial. Aí um dos programas é o Rota 66. Mas tem programa pra caramba lá, sabe? Então o Luiz Saião uma vez estava contando que foi chamado para pregar na igreja e aí atrasou no caminho, estava um maior congestionamento, ele ligou pro pastor, né? Poxa vida, de novo essa garrafa tá derramando aqui, já derramou sábado. André, tem algum pano ali que eu pudesse secar minha Bíblia, por favor? Não estou entendendo aqui a lógica dessa garrafa. Ela criou água, ela está jogando fora. Deixa no chão. Se não dá.
para ligar essa turma aí, já. Valeu, pessoal. Tudo trabalhando. Já, planta aí. Imagina, eu falei com ela, Se alguém tiver com frio e quiser deixar só pra gente aqui, não, se alguém quiser. Pra não separar muito os amados não. Tá? Já foi tudo. bem conhecida. Mas é a irmã dela. Né? Nós estamos na página 5 da apostila, tá? Tipos de sermão. Mas vai. Obrigado. Viu? Vou ter que comprar outra garrafa. Bem, então o sermão extemporâneo é esse, preparado em cima da hora, tá? É claro que se você sabe que vai pregar e você não prepara o seu sermão, não prepara uma mensagem, isso é negligência para com a obra de Deus. E negligência com a obra de Deus é pecado. Agora, se nós, né, somos surpreendidos, aí é outra história, né? Então, por exemplo, você vai para uma igreja, você sabe que geralmente vão dar oportunidade lá para dar uma saudação, enfim. Vá preparado para alguma coisa, né? Vá preparado. Segundo tipo de sermão é o sermão biográfico. Biográfico, não bibliográfico, tá? Como alguns falam. É uma descrição da vida de alguém, uma biografia, né? Uma obra que faz a narração das fases da vida de uma pessoa. Então, o sermão biográfico é aquele que você vai pregar sobre um dos personagens bíblicos, tá? Então, você vai falar sobre a vida de Moisés, de Abraão, de Pedro, de quem quer que seja. Isso é um sermão biográfico, tá bom? Não precisa se deter não precisa explorar todas as passagens bíblicas que falam sobre aquele personagem, tá? Por exemplo, você vai pregar sobre Davi, não dá para num sermão só, numa mensagem só, se falar tudo da vida de Davi. Vai ter que ser resumido, a não ser que seja uma série, né? Vou fazer uma série de mensagens, vou pregar 4 mensagens sobre Davi. Bacana. Estou chutando aqui agora, você pode pregar sobre Davi antes de ser Davi adolescente, que derrubou Golias, que matou um leão, que matou um urso, que tocou harpa para Saul. Pode pregar sobre Davi que ascendeu ao trono, o Davi que pecou e o Davi da última fase da vida de Davi, que foi um fracasso na sua família, por exemplo. Ou pode pregar outros temas, tá? Mas se vai fazer uma sequência de sermões sobre Davi, você precisa saber definir todos os temas antes, tá bom? Mais na frente nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens de pregação em série, né, e como fazer e tal, tá bom? Mas não é o caso agora. Então, no sermão biográfico a gente não precisa falar sobre todos os aspectos, sobre todas as passagens que a Bíblia fala sobre aquele personagem, porque se for um personagem que a Bíblia fala muito, como Davi, não vai dar tempo. Nem precisa falar pouco demais. Num sermão só, pode ser um sermão só sobre Davi? Pode. Agora é claro que você vai pontuar poucas coisas da vida dele, tá bom? Um sermão temático. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto bíblico. Então é aquela pregação que você parte do tema para a Bíblia. Então te dão um tema. Você vai pregar aqui sobre a família no século 21. Tá bom. Então esse tema, não existe nenhuma passagem bíblica que fala a família no século 21. Tá bom? Mas você vai procurar na Bíblia princípios sobre que norteiam a família para épocas difíceis, por exemplo. E aí você vai fazer a ponte com as aplicações, tá? Então o sermão temático é aquele que não está delimitado a um versículo, a um parágrafo ou a um livro da Bíblia, tá bom? Esse sermão é difícil de ser feito e é fácil de ser feito. Eu sei, é um paradoxo, tá? É fácil de ser feito porque nós podemos pegar, por exemplo, sobre essa questão da família. Vai pegar a Bíblia fala demais sobre família, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Fala da família da fé, fala da família doméstica mesmo, né? Família da nossa casa. Hã? Tu falou? Estou ouvindo vozes. Sexta-feira na Universal. Então,
É fácil por isso, porque tem muito material. E por que é difícil? É por causa da contextualização. Tá bom? Às vezes uma palavra, uma expressão na Bíblia parece estar falando, é a mesma expressão num livro e no outro, mas estão falando de aspectos diferentes. Vamos ver um exemplo disso? Abram aí, por favor, em Romanos 3:28. Romanos 3:28. Por favor, leiam e prestem bastante atenção. Pode ler, quem achou pode ler. Concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Entendeu, né? Tá tudo clarinho aí? Aí a gente vê sobre a fé também, Tiago 2:24. Vamos lá. Verificais que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. Opa. Está dizendo justamente o contrário de Romanos 3:28, né? Por quê? Não é que há contradição, não há contradição, porque o autor superior aí é Deus, tanto de um texto quanto de outro. Só que Paulo está falando de um aspecto da fé em Romanos e Tiago está falando do outro aspecto da fé na sua carta. Tá bom? Então, isso é que torna um sermão temático difícil. Cada texto que vai ser tirado de uma parte ou outra da Escritura precisa ser interpretado contextualmente. Fé, Romanos 3:28, eu vou anotar aqui, Romanos 3:28, né? E Tiago 2:24. Então, os dois estão falando sobre fé, mas não estão falando sobre a mesma perspectiva. Aqui diz, a salvação é só pela fé. Aqui diz, a salvação não é somente pela fé. Cada um está abordando uma perspectiva da fé, tá bom? Então, para pregar um sermão temático, o pregador precisa conhecer bem a palavra de Deus, para saber o que é que está sendo dito ali, qual é a perspectiva, tá bom? Saber a divisão, né? Saber, o pessoal critica muito esse tipo de sermão temático, justamente por isso, porque muitos pregadores de sermões temáticos não fazem essa interpretação de cada passagem. Por exemplo, em Tiago, né, diz que... me fugiu da cabeça agora. Tiago... Peraí. Deixa eu ver a referência aqui, tá? Onde é aquele texto, gente, que ele diz aqui: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal? Vocês lembram? Deixa eu ver se é o capítulo 4. É 4:3. Obrigado. Tiago 4:3 diz assim: vejam só comigo. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado, ou pedis mal, né? Ok, se o cabra só ler até aí, ele pode achar que pedir mal, né, que está falando de oração, é pedir sem dizer em nome de Jesus, é pedir sem dizer as palavras corretas. Não é disso que Tiago está falando. Tiago disse: só para gastardes em vossos prazeres, ou em vossos deleites. Então, pedir mal para Tiago aqui, nesse contexto, é pedir para passar na cara dos outros. Deus, me dê aquele celular bem caro para eu chegar na igreja com ele e atender na frente dos irmãos, para os irmãos saberem que eu posso comprar um. Isso é pedir mal. Aqui não tem nessa igreja não, mas lá na igreja de Tiago tinha. Tá? Então, por exemplo, pedir mal, aqui em Tiago é isso, é pedir para esbanjar. Só que em outras passagens bíblicas, pedir mal pode ser outra coisa. Tá bom? Então, a pregação bíblica está intimamente ligada com a interpretação bíblica. A gente interpreta a Bíblia e a gente prega. Lembram do princípio de Esdras 7:10? Estudar, guardar ou obedecer e ensinar. Então, primeiro tem que estudar. Depois que aprende, a gente guarda. Depois que a gente aprende e guarda, é que a gente ensina para os outros.
Alguma pergunta até aqui, queridos? Nós vamos ver exemplos, tá? Desses sermões. O quarto tipo de sermão é o sermão textual. Sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve trecho da Bíblia, uma passagem menor. Cada uma das divisões é usada como linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Vamos definir aqui. O sermão textual é aquele que vai de 1 a 5 versículos. Tá? Textual, melhor vocês anotarem aí, depois eu vou pedir. Sermão textual, até 5 versículos, tá? Uma passagem até 5 versículos. Vocês já ouviram falar, com certeza, em Charles Spurgeon, né? Ou C.H. Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Igreja Batista da Inglaterra, do século XIX, se não me falha a memória. Spurgeon, mais de 70% dos sermões que nós encontramos hoje de Spurgeon são com base em um versículo apenas. E acontecia o seguinte: Spurgeon pregava no domingo na Inglaterra, tinha um taquígrafo que ficava lá. Taquígrafo é como digitador, né? Só que é uma máquina pequena, enfim, é mais complexa, tá? Vale a pena dar uma olhada no YouTube como funciona a taquigrafia, tá? É uma máquina interessante, que você digita e ela escreve as sílabas, tá? Tipo uns códigos, né? É, exatamente. Código aí diz uma palavra. Isso. Então tinha um taquígrafo que ficava taquigrafando o sermão de Spurgeon. Na segunda-feira de manhã, o sermão dele saía impresso nos jornais nos Estados Unidos. Ele mandava essas informações por um cabo que passava no fundo do mar. Século XIX, viu? E as informações chegavam lá e o sermão dele era impresso no jornal na segunda-feira de manhã nos Estados Unidos. Na Inglaterra também, mas ia para longe também. Então nós temos muitos sermões de Spurgeon hoje, ainda bem. E mais de 70% deles é do que nós chamamos aqui nesse formato textual. Mais de 70% das pregações de Spurgeon era baseado em um versículo apenas. Tá? E ele tinha uma mente brilhante, né? Spurgeon lia um livro por dia, a ocupação dele. Julisson gosta muito, né? Julisson todo direto manda coisa no grupo sobre Spurgeon, né? Realmente o homem era muito bom. Eu li alguns livros de Spurgeon, né? Ele é chamado de o príncipe dos pregadores. Os livros dele já são bons demais. Eu imagino que as pregações deveriam ser melhores ainda, né? Infelizmente não tinha gravador de voz naquela época ainda, né? Para gravar os sermões dele. Tem uns irmãos que têm gravado, lendo os sermões dele, né? Tem gravado no YouTube. Aquela voz não é de Spurgeon, tá bom? Aquela voz... parece, né? Hã? Nem parece a voz dele. Eu acho que a voz dele era muito forte, né? Porque não tinha microfone também na época dele. Então isso é um sermão textual, tá? Um sermão com base em uma passagem de 1 a 5 versículos, tá? Por último, o sermão expositivo. O sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura é interpretada em função de um tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. E o esboço, que são os tópicos, né, contém uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Então, como o autor diz aqui, eu tirei dessa definição de James Braga, sermão expositivo é aquele em que uma passagem mais ou menos extensa da Escritura. Então vamos definir aqui o sermão expositivo para o nosso curso aqui, um sermão de 6 a 15 versículos, tá? Anotem aí, 6 a 15 versículos. Bom, a gente estuda a passagem, geralmente um parágrafo só, né? E a gente chega à conclusão. O tema dessa passagem é esse aqui. Então o tema surge da própria passagem. É claro que alguns pregadores vão ter mais criatividade para falar melhor do tema e tal, mas isso é só para arranjar as palavras, porque o tema surge do próprio texto. O tema não surge da cabeça do pregador. Lembra do arauto? O pregador é um arauto. Ele não inventa o sermão, tá? Ele inventa no máximo o tema, mas o tema surgiu do texto. Ele vai explicar o que está no texto bíblico, tá bom? Então, colocamos aí de 6 a 15 versículos.
E ele diz assim ainda: a maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. Ué, mas não é todo o material? Não, a maior parte. Os pontos principais, a argumentação vem da passagem bíblica. Mas a gente pode e deve fazer correlações bíblicas, né? Ou seja, com outros trechos da passagem. E nós devemos usar ilustrações para enriquecer a mensagem, enfim, tá? Então veja, a maior parte do material desse tipo de sermão vem diretamente da passagem. E o esboço contém uma série de ideias progressivas que giram em torno de uma ideia principal. Então veja, em cada sermão, seja no extemporâneo, no biográfico, no temático, no textual ou no expositivo, apenas uma ideia deve ser enfatizada, que é o tema. Não adianta a gente querer pregar. Lembra as duas regras de hermenêutica da homilética? Pregue sobre suas certezas, não sobre suas dúvidas. E não tente pregar todo o desígnio de Deus de uma vez só. Cada sermão é um tema. Cada sermão é um tema. É como um filme. Tá? Cada sermão é como um filme. O título do filme é esse. Pronto, é sobre isso que vai falar. O título da música é esse. O título da peça de teatro, o tema da peça é esse. É sobre isso que vai tratar. Do sermão também. Não deve existir um sermão com dois temas. Imagina, você vai estar fazendo um curso, está na faculdade, aí o professor passa assim, passa um livro sobre o tema da matéria dele. Aí diz, olha, o livro, a arte de saber essa matéria, a arte de saber engenharia elétrica, né? Vá lá, compre esse livro, é R$40. Aí quando você compra, o livro não é sobre engenharia elétrica, fala só um pouquinho. Você vai se sentir enganado, sim ou não? Sim. Assim também é com o sermão. Quando a gente anuncia o tema, a gente diz, vai pregar sobre aquele tema e não prega. As pessoas se sentem enganadas. Eu me sinto, esse cara não desenvolveu. O pregador ontem lá na igreja, inclusive, não vou falar quem foi, mas ele prometeu uma coisa e entregou outra. Ele pregou sobre 4 temas e nenhum deles foi o tema que ele propôs. E o tema que ele propôs estava errado. Porque ele disse que Jericó era o último desafio para a conquista de Canaã. Não foi. Depois de Jericó teve Ai e teve outras cidades. E ele não pregou sobre Jericó como deveria. Não abordou a passagem e falou sobre 4 outros temas. Quando eu estava indo para casa no carro, eu falei com minha esposa. Eu disse que ele falou muita coisa boa, mas ele não falou o tema. E o tema dele está errado. Porque Jericó não é a última batalha, isso não é verdade. Né? Teve Ai, lembra? Que Acã pega os despojos de Jericó, que não podia, e por isso eles são derrotados em Ai, na batalha seguinte, em Josué. Né? Depois eles vão de novo para Ai e ganham, e tem mais batalhas, ou seja, não é o último desafio. E Josué teve que matar todos. Pois é. Aí, então não pode. Imagina você está organizando um congresso, aí o tema é santidade. Aí você chama 3 pregadores, você dá um tema para cada um. Nenhum desenvolve o tema. Cada um se mete no tema do outro. Vai dar problema. O certo era nem dar a oferta. Claro. Claro. Meu irmão, chamei para falar sobre a santidade de Jesus. Você falou sobre a santidade do Espírito Santo. A santidade do Espírito Santo era o tema do pastor, não era o seu não. Não era nem para existir oferta. Por que não? Se é bíblico. Não vai pregar a palavra do Senhor. É bíblico a oferta, irmão? Eu não acho não. 1 Timóteo 5,17 é aquele que faz o bom trabalho, principalmente na palavra, no A ensino. exigência de valores. Pois é. Eu acho que o pessoal às vezes fica acostumado demais a essas coisas. Aí tem Deus que. Não, às vezes que não precisa exagero, que né? chega a cobrar cacheiro. É isso que eu Aí acabei de dizer. outra Não, Eu estou falando de parte da igreja. É obrigação da igreja Está na dar Bíblia, oferta. de coração. É. Não, mas tem Deus que chega a exigir. Não, mas aí Não, aí é outra história, não é o que eu estou falando. Né? Mas isso aí foi o começo. Não, o começo é bíblico, irmão. A igreja tem que dar oferta. Sim, com certeza. E você tem que aceitar com coração. E depois a demanda vai crescendo. Esse negócio aqui é bom, mas... Crescer é do inimigo. Bem, isso aí é para outro curso, tá? É bom, a gente vai
Vale lá para a Universal, vale lá para o de Manteiro. Não. Isso aí já é outro assunto. O Universal não é igreja cristã, não. Eles dizem que Jesus, de Macedo diz claramente, Jesus estava errado e tudo mais. Então estamos falando de igreja cristã, igreja séria. Você ouviu essa semana o bispo? Ele com um fone, Não. com a capa, fazendo a pregação, eu nem entendi bem. Antigamente ele fazia em cima do púlpito, né? Agora é sentado com fone. Não sei o que ele está escutando naquele fone. Não, é porque às vezes ele faz pela internet, né? Que ele mora em Nova York, né? Macedo. Não, então, às vezes tá gravando, né? É que ele não mora no Brasil, né? Ele mora em Nova York. Ele só vem no domingo, fica na mansão lá do Templo de Salomão. E essa capa dele? Capa dos fariseus. Ok. Vamos para os exemplos dos sermões, tá? Bem, sermão extemporâneo eu não coloquei nenhum exemplo, tá bom? Não precisa. Virei na página 6. Tem um exemplo de um sermão biográfico aí, tá? Eu coloquei título e tema, mas nós vamos tratar disso só depois, tá? Então, esse é um sermão que eu preguei sobre Barnabé, com 6 tópicos, né, 6 pontos. E vejam só, o texto base foi Atos 11, que é aquele texto que fala de Barnabé em Antioquia, né, Antioquia da Síria, que ele chama Paulo para ajudá-lo a discipular os irmãos lá em Antioquia. E o texto base não é o primeiro texto da Bíblia que fala sobre Barnabé. Não precisa ser o primeiro texto, tá bom? Eu peguei esse texto porque é o texto que mais fala sobre Barnabé, tá? Mas não é o primeiro. Aí eu leio o texto, aí tem a introdução e tal, mas aí nós vamos ver só os pontos principais agora. E aí eu elaborei uma palavra-chave, que é uma palavra, a palavra-chave não precisa ser uma palavra, pode ser uma expressão, né? Podem ser 2 ou 3 palavras também, que vai nortear os 6 pontos aí, tá? E a palavra-chave é etapas. Então nós vamos ver etapas da vida de Barnabé. E aí no primeiro tópico, aí eu digo, Barnabé, vamos ver as etapas da vida de Barnabé. E aí eu digo, primeira etapa, Barnabé é um doador. Eu leio esse texto, vamos lendo esses textos aí. Eu não vou precisar mencionar, né, porque está tudo aí, mas eu vou lendo e vou explicando para vocês, tá bom? Aí, quando eu terminar esse sermão, vocês podem fazer as perguntas, mas deixa eu seguir de 1 ao 6. Então eu digo, Barnabé, um doador. Primeiro texto, Atos 4, 36, 37, aí eu leio, tem que ler o texto. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então a gente vê que Barnabé era um doador. Antes de doar qualquer coisa, Barnabé doou aqui consolo. Veja que o nome dele significa isso, aquele que consola, filho da consolação. Então Barnabé era alguém que doava consolo. O nome dele não era Barnabé. Barnabé foi um apelido que os irmãos colocaram com base no dom do Espírito Santo mais latente na vida dele. O nome dele era José, tá? O nome Barnabé aparece 30 vezes na Bíblia. Apenas uma vez o nome José. É a única vez que a Bíblia vai chamar ele aqui de José. Sempre depois vai chamar de Barnabé. Então ele doa consolo aos irmãos. E no versículo 37, ele doa dinheiro aos irmãos. Ele vendeu um terreno e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Tá? A segunda etapa da vida de Barnabé, ele foi um discipulador. Atos 9, 27 e 28. Que diz assim: Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Então Barnabé foi o irmão que discipulou Paulo. Paulo era um novo convertido e os irmãos estavam com medo dele, está fingindo ser cristão para ter acesso à igreja e prender ou torturar os irmãos.
Barnabé, então, é quem toma a frente, discipula Paulo e traz Paulo para o seio da igreja, tá bom? É claro que eu tenho que saber o contexto do capítulo aqui, mas eu não preciso ler todo o capítulo 9 para explicar isso. Eu já li em casa, eu vou ler no púlpito somente o que interessa, para sintetizar, já que eu ainda vou ter mais 4 pontos para desenvolver e uma conclusão, tá bom? Terceira etapa da vida de Barnabé: profeta, mestre e apóstolo. Atos 13, de 1 a 3. Assim, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Então, o texto aqui diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, diz o nome de 5 irmãos que eram tanto profetas como mestres, e Barnabé é o primeiro mencionado. Significa que ele era o maior profeta e o maior mestre dessa igreja, tá? Então, ele era profeta, ele era mestre. E no capítulo 14, essa referência não está aí, se vocês quiserem anotar, podem anotar, né? 14:14 diz assim. 14:14 diz assim: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão gritando. Ou seja, Barnabé foi um profeta, foi um mestre e foi um apóstolo. E aí eu posso desenvolver um pouco mais sobre isso no sermão, tá bom? 14:14. Quarta etapa da vida de Barnabé: um homem invejado. Atos 13, 44 a 46. E aqui mais uma vez, irmãos, eu estou lendo só a conclusão, porque fala de Paulo e Barnabé na sinagoga, aquela coisa toda, mas estou lendo só a conclusão. Atos 13, 44 a 46 diz assim: no sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Mas vendo as multidões, os judeus encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé falaram corajosamente: era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios. Aqui, se você quiser acrescentar no quarto ponto, você pode botar que era um homem corajoso e invejado, tá bom? Porque o texto diz que eles falaram corajosamente também. Então, eu estou lendo a conclusão do que aconteceu lá, porque os judeus ficaram com inveja, tanto de Paulo quanto de Barnabé, tá bom? E aí devem haver aplicações também sobre isso. Aplicações nós vamos ver mais na frente. Quinta etapa da vida de Barnabé: um operador de milagres. Atos 14:3. Entretanto, eles se demoraram ali por muito tempo, falando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se realizassem sinais e feitos extraordinários. Então, tanto por Barnabé como Paulo foram operadores de milagres ali. E aí a gente vai explicando. Seria bom ter mais irmãos como Barnabé na nossa igreja hoje em dia e tudo mais, tá bom? Em sexto lugar, Barnabé foi um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Eu volto para o texto que eu li inicialmente, Atos 11, só o versículo 24, que diz assim: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Eu vou explicar. A Bíblia não diz que ninguém é bom, nenhum homem terreno. A única vez que a Bíblia diz que um homem é bom é Barnabé. Isso é muito curioso. Esse cara devia ser aquele cara tão figura que todo mundo gostava dele, ao ponto de Lucas dizer que ele era um homem bom. Será que não é porque ele deu até o dinheiro? Uma pessoa quer ver se ele é bom, peça dinheiro aí. Não sei, só sei que foi assim, né? Diz que muita gente se uniu ao Senhor por causa disso. Então o pessoal cria também no Senhor Jesus por causa da vida de Barnabé, não somente pelo que ele pregava, mas por quem ele era, né? Então são as 6 etapas e isso é um sermão biográfico. Partindo daí vem a conclusão, tá? Nós não vamos trabalhar a conclusão agora. Alguma questão, queridos? Então, gente, isso é um sermão biográfico. Isso é uma das formas de fazer um sermão biográfico, tá bom? Veja, são 6 pontos.
o que significa que eu vou trabalhar em torno de 5 a 7 minutos em cada ponto, no máximo. Porque se eu trabalhar 5 minutos em cada ponto, já dá meia hora, mais um pouco da introdução, a leitura do texto inicial e introdução, 5 minutos, e uns 3 a 4 minutos na conclusão, já são 40 minutos. Como você falou que é só uma vez que fala que Barnabé é bom, o homem é bom na Bíblia? Não, é só Barnabé que é dito que é bom. Até quando Jesus falou, chamaram Jesus de bom, ele disse, não, bom é meu pai. Aí, naquele texto ele não estava dizendo que não era bom, estava dizendo que ele era Deus. Que ele era Deus. O que me chama os bons? Só um que é bom, que é Deus. Que era ele. Que era ele próprio. Muita gente entende o contrário, né? A testemunha de Jeová pega esse texto aí para dizer, olha, Jesus disse que não era bom. Que conversa é essa que não é bom, tu que é ruim. Tá bom? Ok. Então esse é um exemplo de sermão biográfico. Vamos ver um exemplo de sermão temático. Deixa eu ver aqui. Na página 7. Esse último sermão, cujo tema é Um Casal para a Glória de Deus. O texto base é Romanos 16. Tá? Eu estou falando aqui de Áquila e Priscila. São 6 pontos também, curiosamente. Porque o nome deles aparece 6 vezes na Bíblia. Tá? O nome de Barnabé aparece 30, então não seriam 30 pontos, né? 30 tópicos. Mas aqui só aparece 6 vezes. Então Romanos 16:3 eu vou fazer a mesma coisa. Desculpa. Diz assim: cumprimentai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. É só isso, tá? E aí na introdução eu vou ter que explicar quem era Prisca, né, que é Priscila, uma variante do nome Priscila, e quem era Áquila também, seu marido e tal. Eles moraram, Paulo morou com eles 1 ano e meio, quando eles estavam em Corinto. Eles trabalhavam fazendo tendas e tudo mais. Enfim, então em alguns pontos a aplicação vai ficar um pouco mais difícil aí, mas dá para aplicar. Lutero dizia assim, Martinho Lutero, bata no texto até ele falar. Quando lembro dessa passagem, dessa citação de Lutero, eu tenho em mente um camarada na delegacia. Bata até ele falar, até ele confessar. O que é bater no texto até ele falar? É estudá-lo até que ele fale, até que a gente consiga compreender o sentido dele e a aplicação. Porque, veja só, irmãos, toda a Bíblia pode e deve ser pregada. Até aqueles textos que a gente diz, aqui Levítico, qual o princípio para a minha vida? Tem um sermão de Luiz Saião, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele, num desses congressos aí, tirei uma foto, enquanto tirava a foto, tinha mais uma fila de gente para tirar uma foto com ele, né? Eu conversei rapidamente com ele, eu disse, gostei muito daquela sua mensagem no Rota, que o tema era assim, era uma passagem sobre os sacrifícios de animais em Levítico. O tema que ele colocou foi assim, onde há fumaça, há culto. Rapaz, ele tira leite de pedra, não? E é sempre assim, são sempre assim os temas dele, são sempre muito criativos. Já pensou? Onde há fumaça, há culto, né? No Antigo Testamento era assim. Então ele é muito bom de trocadilho, né? Ele é linguista, ele é hebraísta, né? Fala várias línguas, então no caso dele facilita, tá? Mas vamos lá. Então, Priscila e Áquila, um casal para a glória de Deus. Em primeiro lugar, eles eram de origem judaica e trabalhavam como fazedores de tendas. E aí eu leio esse texto, eu não vou ler esse texto aí, tá? E a gente pode pensar um pouco da aplicação sobre, não importa qual o trabalho que a gente faça, devemos fazer para a glória de Deus, tá? Número 2, Áquila persuadia as pessoas a crer em Jesus. Eu leio praticamente a mesma passagem, olha, só que eu leio até o versículo 4 agora. E como eu li até o 3, eu leio o 4, tá? Vejam, o texto, eu chamo essas partes que estão entre parênteses aí, esses textos, de texto prova. Cada tópico que a gente afirma, a gente tem que provar na Bíblia, tá? Ninguém é obrigado a acreditar na nossa palavra. Ah, irmãos, é porque eu acho que a Bíblia diz assim, problema seu. Fale e prove, é o texto prova. É no texto bíblico que está a autoridade do pregador, e não no pregador, ou no título dele, né?
Ah, ele é o pastor da igreja. Ah, ele é doutor, não sei das quantas. Não importa. Não importa. Tem que pregar a Bíblia. Ele é o novo convertido. Se ele ensinou a Bíblia, acabou. Número 3, um casal para a glória de Deus. Esse casal, eles viajaram com Paulo e ficaram em Éfeso. Ou seja, eles estavam dispostos a ir para outro lugar para anunciar o Evangelho. Tá? Número 4, ajudaram um pregador eficaz a ser muito mais eficiente. Nós vamos explorar depois dessa passagem. Esse caso aqui é o caso de Apolo. Priscila e Áquila estavam ouvindo Apolo pregar em Éfeso e eles já haviam morado com Paulo por 1 ano e meio. Então eles eram bem instruídos, né? O cara morou com Paulo 1 ano e meio, né? E aí Apolo prega, um pregador sensacional, só que ele percebe um detalhe na pregação de Apolo que estava faltando, que era provar pelas escrituras que Jesus era o Cristo, o prometido, o Messias. Eles percebem isso, a gente vai ver depois isso, tá? Acho que na próxima aula, se der tempo. Então eles ajudam Apolo a pregar. É interessante que o texto não mostra eles pregando, mostra eles evangelizando aqui no item 2, né? Mas não mostra nenhum sermão deles, por assim dizer. Mesmo assim, qualquer pessoa no reino de Deus pode ajudar algum irmão a exercer melhor seu ministério. Tá? Quinto lugar, eles foram cooperadores no ministério de Paulo, é o texto que eu li inicialmente, meus cooperadores em Cristo Jesus. Nós somos, aí a aplicação, né? Nós somos cooperadores da obra de Deus, cooperadores com os servos de Deus, ou nós somos atrapalhadores da obra de Deus? Nós somos aqueles que ajudam para que o reino seja expandido, ou nós somos aqueles que só falamos mal? Né? E em sexto lugar, havia uma igreja em sua casa. Tá? Na verdade, todas as igrejas cristãs até o século IV eram em residências, eram em casas. Os templos cristãos só passaram a serem construídos no século IV, quando Constantino, o imperador, se converte ao cristianismo. Se ele se converte de coração ou não, Deus o sabe. Aí ele começa a mandar construir igrejas, templos cristãos. Até aí, mais de 300 anos, a igreja cristã se reuniu em casas. Era alguém que tinha um pouco mais de condições, tinha uma sala em casa maior, e os cultos eram lá, na sua sala, tá bom? E eles tinham uma igreja em casa. Eles abriram as portas da casa para pregação do Evangelho. E provavelmente eles não eram os dirigentes da igreja. Tá bom? Então esse é um exemplo de sermão temático. Eu estou pregando, é parecido com o biográfico nesse caso, porque eu preguei sobre um casal para a glória de Deus. Tá? Mas eu não preguei sobre a vida de apenas um personagem bíblico. Alguma questão? Vamos lá então. Deixa eu ver. Sermão textual. Vamos pegar uma passagem aqui. Na página 6, no finalzinho da página 6, esse tema, a grandeza de Deus. Vamos ler essa passagem de Romanos 11, vocês já conhecem bem, né? Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Essa é a passagem. Então, trata-se de um sermão textual. Por quê? Vamos lá, Flaviane. Por que é? Vocês estão? Por que, irmãos? Por que é um sermão textual aqui? Voltem lá para a definição textual. Versículos. Aqui só são 4. Tá? Então é um sermão considerado textual porque é de uma passagem até 5 versículos, tá? E aí eu me repeti no refrão, como se fosse um hino, tá? Vejam aí na página 7. A grandeza de Deus é o tema, né?
da passagem, consequentemente o tema do sermão. Eu coloquei: Deus é grande porque possui riqueza, sabedoria e conhecimento. A primeira parte do versículo 33, né? Segundo lugar, Deus é grande porque é insondável e inescrutável. Então, primeiro é pelo que ele possui, depois é pelo que ele é. Terceiro lugar, Deus é grande porque é o causador e dono de tudo. É claro que vocês podem melhorar isso aí, né? Talvez essa palavra causador não seja melhor, talvez pudesse ser criador, enfim. Mas foi o que eu consegui fazer na época que eu preguei esse sermão, há alguns anos, tá? Então, eu preciso explorar isso. Nesse caso, irmãos, como eu vou ter que explicar alguns conceitos sobre a pessoa de Deus e a obra de Deus, um bom dicionário bíblico me ajudou aí, para saber o que é riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus. Então, não preciso apenas de um dicionário de língua portuguesa, mas de um bom dicionário bíblico, para saber o que significa riqueza, sabedoria e conhecimento na Bíblia, para saber o que é insondável e inescrutável, e para fazer as correlações bíblicas, e para falar sobre Deus como Criador e sustentador, dono de tudo. Tem muitas passagens bíblicas que me ajudaram aí, tá bom? Mas esse é um exemplo de sermão. Qual tipo? Textual. Muito bem, eu ia dizer temático, mas é textual. Ainda bem que vocês falaram. Você lembrou do tem, né? Não sei o que foi, não, mas... Ok, vamos ver outro exemplo. O sermão dispositivo, tá? Vejam só. Há 1000 maneiras de fazer Neston. Lembra da propaganda? Você não lembra? Você não lembra? Você lembra. Quantos anos você tem? Lembra não. Mas o restante provavelmente lembra. Tinha uma propaganda no começo da década de 90, acho que 90, 91, que era sobre o Neston. Eu lembro porque naquela época eu tomava muito isso, né? Era 5 anos, 6 anos de idade. E dizia assim... Hoje eu tomo não? Rapaz, se fizer eu tomo, eu só não compro mais para tomar. Perguntando por isso, porque até hoje eu tomo. Traga um pouquinho pra gente. Tá mesmo? Tá fazendo vezes atrás. Isso é nutriente. Principalmente na minha idade já tem. Tá bom. Vou conversar com Kelly, minha nutricionista. Bom. Então vejam, a propaganda dizia assim: há 1000 maneiras de fazer Neston, crie você a sua própria, né? Porque aí dava umas receitas, e se não me engano havia até umas receitas no rótulo, né? Para você fazer com morango, com não sei o que, com aquelas coisas que era difícil de comprar aqui naquela época, né? Enfim, então nós estamos vendo aqui alguns exemplos de sermões, e eu posso trazer outros depois, enfim, vocês conhecem outros exemplos, porque a gente está na igreja ouvindo pregações o tempo todo, e tem na internet, enfim, mas vai chegar um momento que vocês vão conseguir fazer o seu próprio estilo de pregação, tá? Mas não quer dizer que os que eu faço estão corretos e o que o outro faz está errado. Estão errados. Não quer dizer isso. Nem o contrário. Não quer dizer que o que alguém faz está certo e o que os meus estão errados. O que eu estou dando exemplo aqui. Não, também não. Tá? Vocês vão ver outras maneiras de fazer. Tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui de sermão expositivo. Outra coisa é que tem sido muito discutido nos últimos anos aqui no Brasil sobre a melhor forma de pregar, tá? Então, por exemplo, um pastor como Hernandes Dias Lopes, que vocês suponho tenham visto os vídeos aí, os 6 vídeos que eu mandei, né, é uma mensagem só, né? Porque eu não achei um vídeo só, por isso que eu mandei aqueles 6 links, tá? Ele falando, defendendo o sermão expositivo como o melhor tipo de pregação. Inclusive, essa é a tese do doutorado dele, o livro dele, né? Que saiu, A Importância dos Sermões da Pregação Expositiva para o Crescimento da Igreja. Eu tenho esse livro. Depois saiu com outro título, Pregação Expositiva, né? Praticamente a mesma coisa. Então, ele defende o tipo de pregação assim, entre 6 a 15 versículos, um parágrafo, às vezes um capítulo inteiro, tal. Mas ele não gosta da ideia do sermão temático, nem desses outros sermões que eu falo aqui. Hernandes Dias Lopes considera o sermão biográfico, e outros estudiosos consideram o sermão biográfico também como expositivo. Eu não considero. Para mim está mais parecido com temático. Tá bom? Enfim. Então, fica cada um que diga uma coisa. Mas eu gosto muito da definição de Augusto Nicodemo sobre sermão expositivo, tá? Não concordo em muitas coisas com ele, né? Vocês, os mais antigos conhecem, né? Augustus, é assim mesmo, tá? Nicodemos.
Alguém aqui não conhece Augustus Nicodemos? Eu conheço. Tá bom. Quem não conhece? Não tenha vergonha não. Tá bom. Senão, pronto. Ele é um pessoense que não mora aqui há muitos anos. O sotaque dele é de Recife, porque ele passou muito tempo lá. E atualmente é pastor da primeira igreja presbiteriana em Goiânia. Tá? É um grande estudioso da palavra de Deus e um grande pregador também. Mas o estilo dele é um pouco diferente do de Hernandes. Mas é um grande pregador. Então ele define pregação expositiva como aquela pregação que expõe a Bíblia, não importa em qual formato. Se é um versículo só, como o Spurgeon fazia, que eu estou chamando aqui de textual, né? Se é uma passagem maior, não importa. Tem que explicar a Bíblia. Aí tudo bem. Só que Hernandes defende a ideia de sempre seguir aquele roteiro que ele faz. Aí não, né? Porque cada pessoa tem o seu próprio estilo, tá bom? Então vamos lá. Aqui na página 5, eu coloquei já um tipo de sermão, um exemplo de sermão expositivo para o que eu estou considerando aqui. É uma passagem de 10 versículos, tá? Eu chamei o tema, né? A suficiência da graça de Deus. Esse texto, segundo aos Coríntios 12, de 1 a 10, é o texto que Paulo diz que vai ao terceiro céu e que tem um espinho na carne e que ele ora 3 vezes, né? E Jesus diz: a minha graça te basta, né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não vou tirar o espinho na carne. Eu já ouvi em algumas pregações o pregador falar assim, porque está muito bom do jeito que vai aqui, a gente explicar o que aprendeu. Mas eu já vi alguns pregadores parar a mensagem e dizer: olha, eu trouxe escrita e Deus me tirou para eu falar assim, isso procede ou... Pois é. Vejam só. Eu acredito que pode acontecer, tá? O que não pode acontecer é o seguinte: é o cara insinuar que o que ele tinha trazido não era uma mensagem de Deus. Que aí é tirar nos pés. Entendeu? Se o que ele trouxe foi uma pregação baseada na Bíblia, é a palavra de Deus que ele ia pregar. Agora eu acredito que Deus pode dar uma mensagem, tá? Mandar o pregador pregar outra mensagem na hora. Pode. Acredito que pode. Enfim, Deus é soberano. Mas o pregador deve evitar, na minha opinião, se é que eu posso emitir uma opinião, deve evitar dizer que mudou a mensagem, que a igreja não tem nada a ver com isso. Não precisa nem falar. Não precisa. Porque se ele fala para querer ser super espiritual, eu vim aqui, mas Deus que anda aqui comigo não sai perto de mim. É um tipo de arrogância, arrogância é pecado, entendeu? Se é para condenar pregadores que usam anotações, é pior ainda. Tá bom? Então eu acredito que pode acontecer. Ou se é para consertar alguém, pode ser isso. Como assim? Assim, alguém que está na igreja, mas vive de maneira desobedecendo e tal. A mensagem, a ordem de Deus? Sim. Pode ser, né? Deus é quem sabe. Se ele mandou mudar de passagem, tudo bem. Eu aconselho. Agora é o seguinte: Deus não vai mandar um pregador mudar de sermão, vamos dizer assim, mensagem, para o cara pregar uma mensagem que ele não conhece, uma passagem bíblica que ele não conhece. Deus mandou eu pregar essa passagem aqui que eu nunca li na Bíblia. Ou ele esqueceu da mensagem que ele estudou, talvez. Pode acontecer também, né? Aí o Saulo não seria botar a culpa em Deus, né? Que é mentira, né? E Deus está vendo, né? Ninguém na igreja pode saber, pode até não saber, mas Deus está vendo. Mas normalmente quando acontece isso, o sermão ele não é nem extemporâneo, ele é espontâneo mesmo. É espontâneo. Às vezes que eu vi. Uma vez aconteceu, irmãos, eu não ouvi a voz de Deus, nem nada, mas eu senti direcionamento de Deus ao longo do culto. Eu levei uma mensagem para pregar e estava lá com o meu esboço, muito bem, obrigado, preparadinho. E ao longo do culto, pelos louvores, pela palavra que foi lida, eu senti direção de Deus de pregar noutra passagem. Eu conhecia bem aquela passagem, já tinha dado aula várias vezes sobre ela e fiquei em dúvida. E agora, eu prego sobre qual? As duas mensagens estavam claras na minha mente, entendeu? Aí fiquei orando. Qualquer uma que eu for pregar é a Bíblia. Tanto faz. Fiquei tranquilo. E estava chegando a hora da mensagem e eu disse: não, vou pregar essa outra aqui.
guardei minhas anotações, não falei para ninguém, falo para vocês agora, vocês não sabem qual foi, pode ter sido até aqui, não foi não. E aí preguei a passagem e tal, cheguei e preguei, não falei nada, então ninguém sabe lá onde eu preguei o que aconteceu. Preguei a Bíblia, o importante é pregar a Bíblia. Terminou o culto, estávamos indo para casa, aí minha esposa perguntou, eu pensava que tu ia pregar tal passagem. Eu disse, eu ia, mas eu... Aí expliquei isso para ela. Eu ia, mas eu senti vontade de pregar essa. Eu acho que foi Deus que direcionou. Tá bom. Não vi nada demais, ninguém se levantou chorando, porque... Não importa, se eu tivesse pregado a outra, tinha pregado a Bíblia também. É o que importa. Tá bom? E ninguém ia chorar, né? Deus é quem sabe, né? Mas assim, a pessoa que vai pregar, se ela está com para isso aqui, se ele falar isso aí, está se expondo, mudando alguma... Eu acho que é desnecessário, irmão. Acho que é desnecessário. E Só uma vantagem a mais. Qual o intuito dele? É aparecer? É trazer para si a honra. E quando alguém diz assim, olha, não tô aqui, mas eu tô tão nervoso como a gente já viu aqui. Isso é normal, né? Porque todo mundo está nervoso quando vai pregar. Mas né? é pra se dizer? Aqui na minha sala de CDC eu tiro um ponto, né? Eu acredito que tira mesmo. Não precisa dizer, porque todo mundo Eu já sabe. aprendi, viu? Se não pode dizer Tem não. direito a quantos pontos? Não, então, Vai tirando. meu irmão, às vezes, quando a gente tá nervoso, só Deus sabe, né? Eu fui pregar uma vez numa igreja, que era a igreja do meu professor de pregação. Eu paguei grego todo com ele, do 1 ao 5 no seminário, e preguei pregação homilética, né? 1 e 2 com ele. Acaba é um monstro, um teólogo erudito, né? Conhece grego, hebraico, a gota serena. Aí eu fui pregar, eu era bem jovenzinho, né? Tava no seminário ainda, tinha assim uns 18 para 19 anos, e fiquei muito nervoso, né? Eu já pregava há algum tempo, mas uma menina lá me chamou para pregar, era para os adolescentes, era para o início das atividades do ano do departamento dos adolescentes, né? Tá bom, fulano vai lá, o pastor vai estar lá, vai, não perde não. Eu já tinha dado minha palavra, eu fui. Eu estava nervoso demais. Meu Deus. Pô, eu acho até que eu preguei a Bíblia lá, mas estava muito nervoso. Vamos ver esse exemplo aqui. Porque você está sendo testado. Agora veja só, eu ficava excessivamente nervoso até um dia que eu fui pregar sobre 4 atitudes sobre a palavra de Deus. Um sermão que eu não coloquei aqui. Uma das atitudes é que a palavra de Deus nos estimula a ter fé. Eu estava preparando o sermão, já tinha pregado aquela mensagem uma vez, estava repregando, e eu vi, a palavra de Deus nos dá fé. Eu disse, eu não estou tendo fé não, em Deus. E eu disse, eu preciso ficar mais calmo, porque Deus prometeu que está comigo, Ele não promete isso. Ele prometeu que vai falar pela pregação, a Bíblia promete isso, quando a gente explica a Bíblia, é Deus falando. Então eu preciso me acalmar mais. Desde esse dia eu fico mais calmo. Claro que eu fico nervoso ainda, minhas mãos suam, os pés suam, fica aquela pizza aqui, sempre, mas eu não passei a confiar mais em mim, não é isso, eu passei a confiar mais em Deus, que eu não estava confiando, eu estava confiando em mim, e por isso ficando muito nervoso. Aí desde esse dia eu fiquei mais tranquilo, sabe? E foi Deus que falou comigo, né? Vamos ver esse exemplo e a gente vai para o intervalo, tá? Um exemplo de sermão expositivo, né? Essa passagem aqui de 2 Coríntios 12. E aí o tema é a suficiência da graça de Deus. Eu coloquei como palavra-chave a graça. E aí a graça de se repete, né? Aparece 4 vezes aí. Veja, primeiro, a graça de conhecer a Deus. Aí eu vou falar do versículo 1 ao 4, tá? Segundo, a graça de ser fraco. Aí eu vou mostrar que ser fraco aqui nesse contexto é uma graça, é uma bênção. É claro que na introdução eu preciso explicar o que é uma graça, tá? O que é a graça de Deus e tudo mais. Terceiro, a graça de ter o suficiente, a minha graça te basta. E em quarto lugar, a graça de estar satisfeito com a graça. Paulo estava satisfeito com a graça de Deus. Agora, uma das dúvidas mais comuns dos alunos é se numa pregação assim, a gente precisa explicar todos os versículos. Não precisa, tá? Vejam só. No primeiro ponto, eu explico do 1 ao 4.
É porque do 1 ao 4 é que fala da graça de conhecer a Deus. Aí, ó, passando a página aí, eu não explico nada sobre o versículo 5, nem sobre o versículo 6. Porque a pregação, desse formato que eu estou falando aqui, não é versículo por versículo. É abordar a passagem conforme o tema. E qual é o tema? A suficiência da graça de Deus. No versículo 5 e 6 eu não achei nenhuma graça em relação ao tema. Mas aí no 7 e no 8 eu achei uma graça. No 9 eu achei outra e no 10 outra. Então veja só. A primeira graça, o primeiro ponto foi em 4 versículos. O segundo ponto em 2. O terceiro em 1 e o quarto em 1. E nos versículos 5 e 6 não houve, ficou de fora. Tá bom? Então é por isso que é importante elaborar primeiro o tema da passagem. Qual é o tema dessa passagem que eu vou pregar? Como é que a gente faz para delimitar o tema? A gente lê a passagem, aí lê de novo. Aí lê de novo e lê 10 vezes. Lê sem decorar, lê palavra por palavra, sem querer dizer o texto antes dele chegar. Aí a gente lê outra passagem, em outra tradução, em outra. Se você não tiver tantas Bíblias assim, tem na internet. Vai naquele site Bíblia Online e tem várias traduções lá. Aí você começa a fazer a anotação. Esse texto ele está falando aqui, ó, sobre a graça de Deus, na verdade, ó. Ele fala que foi no céu, ele fala que tem um espinho na carne, mas Deus falou da graça, a palavra graça aparece não sei quantas vezes. Você começa a fazer suas anotações. E aí o tema vai ficando claro. Aí lê de novo. A pregação não é feita assim. A gente lê uma passagem bíblica uma vez, pega um comentário bíblico, olha e escreve a pregação, não. Uma pregação é feita em 10 horas, em 15 horas. A gente lê uma passagem, aí lê de novo, medita, ora mais, lê uma outra Bíblia, lê os comentários da Bíblia, de estudo. Se tiver um comentário bíblico, lê também, vê alguma coisa parecida, aí pronto. Aí vai escrevendo, vai orando, vai meditando. Isso em 2, 3 dias, a gente vai amadurecendo. Essa graça fraca... A graça de ser fraco. A graça de ser fraca é... E Hebreus disse que da fraqueza tiraram força, né? Deixa eu ver sobre o que é isso aqui. Observais, 2 Coríntios 12, 7 e 8 diz assim: portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Então a graça de ser fraco aqui era a graça de ter um espinho na carne. Por que eu estou chamando de graça? Porque com esse espinho na carne, Paulo ia pecar menos, não sendo arrogante, porque ele não tinha ido para o céu. Então, pecar menos é uma graça. Por meio desse espinho na carne, ele ia ser mantido em santificação. Por isso que é bom ser fraco, porque a gente precisa de Deus. Gente, vamos para o intervalo. Daqui a 10 minutos a gente volta, tá bom? Você vai explicar a gente isso. Bem, continuando aqui na nossa terceira aula, eu quero que vocês, na próxima semana, apresentem um estudo bíblico entre 5 e 10 minutos, sentado mesmo como estão, tá? Vocês escolham o texto, anote para não esquecer, tá? Escolham um texto ou tema e vocês vão apresentar um estudo bíblico. Vocês estão de 5 a 10 minutos. Cada um, né? Cada um. Se não der tempo todo mundo apresentar, não tem problema. Na outra aula termina. Tá bom? Mas que tenha começo, meio e fim, tá? Como se fosse uma pregação, mas um estudo bíblico. Vocês sentados vão falar, nós vamos fazer um círculo e cada um vai apresentando. No final de cada fala de vocês, eu vou fazer um outro apontamento. Vai analisar. Não vou fazer nada profundamente não, tá bom? Vou dar uma dica ou outra, tá bom? Mas eu quero que vocês partam de um texto bíblico e vão explicando. Agora... Texto ou tempo? Tanto faz. Mas tem que ter o texto base, tá bom? Se for temático, um estudo temático, né? Tem que ter um texto base e os demais textos. Tá bom, por exemplo? Um estudo de 15 minutos, né? Não, de 5 a 10. De 5 a 10? De 5 a 10. Você vai dar um... Não é 5 mais 10 não. Então 15 minutos. É uma oportunidade, então. Tá fazendo a coisa assim. Tá bom? Então, quem não tá aqui hoje, tá? André, a Cida aí, o Alisson,
Espero que estejam ouvindo esse áudio. Não agora, né? Mas quando eu colocar, vocês entenderam, é um mistério da edição. Façam também o mesmo, tá bom? Então, eu quero ver com vocês o que vocês conseguiram fazer das divisões aí, tá bom? Vou desligar aqui. Amém? Amém. Pessoal, eu quero dar os parabéns a vocês pelo esforço. Não é fácil, tá? Dividir texto para pregar. O Dr. Sherry estava aqui em João Pessoa uma vez e foi uma reunião para pastores há muito tempo, sabe? E ele estava conversando com os pastores, né, sobre questões do ministério e tal. E ele perguntou assim, né, qual é a maior dificuldade que os irmãos têm no ministério, né? Aí o pessoal ficou meio acanhado assim, com o Dr. Sherry e tal. Ele disse assim, aí um levantou e disse, pastor, a maior dificuldade que eu tenho é dividir o texto para pregar, preparar as mensagens. Aí ele disse, interessante, irmão, eu também. Então, não é fácil não, entendeu? Para quem está começando, nem para quem já está encaminhado. É claro que a experiência ajuda bastante, mas tem texto que é difícil de dividir, tá? Tem texto que é fácil, mais fácil, né? Tem divisões naturais. Por exemplo, o Salmo 1 é um texto difícil de dividir, porque ele fala sobre duas categorias de pessoas ao mesmo tempo, né? Não é fácil, eu já preguei esse salmo, não é fácil não. Atos 1:8 parece ser muito pouca informação para um sermão, mas tem muita coisa, né? Geralmente vocês fizeram a oração do Pai Nosso, dividiram bem, tá? O texto de Lucas, né, um pouco mais difícil. O do Salmo 139, como são 24 versículos e a maioria está começando agora, talvez não tenha ficado muito claro. Já acabei colocando um exemplo aí, né? O esboço que eu preguei. Você deu o que já? Foi, rapaz, eu nem atentei para isso, na verdade, porque esses exercícios estavam prontos numa apostila menor, aí nessa apostila eu coloquei mais exemplos de sermões, enfim, mas não tem problema não, tá? É mais uma forma aí, mais um exemplo. Veja só, além de dividir os textos, eu quero que vocês coloquem o tema, tá? Tiago fez isso, ficou muito bem feito, inclusive. Em cada passagem dessa ele dividiu e colocou o tema, tá? O tema aqui da mensagem é essa. Eu quero que vocês pensem o seguinte, eu vou pregar essa passagem, inclusive quem quiser pregar alguma dessa passagem aqui, dar um estudo na próxima aula, também pode, tá? Se alguém repetir não tem problema não, tá? Mas fiquem à vontade, tá? Então eu preciso que vocês dividam o texto, tá? Em formato de esboço, né? Em tópicos. E, é claro, na hora que sentirem dificuldades, olhem para a apostila, para os exemplos que já tem na apostila. Tem muitos exemplos, acho que tem mais de 10, né? Aí pode ajudá-los, tá bom? Pode ajudá-los. A pesquisar melhor. Tendo um parâmetro, tendo um exemplo, né? Facilita muito. Facilita, né? Então, mas vocês não podem parar de perseverar, tá bom? Não podem parar de perseverar. É trabalho, tá? É trabalho. Vocês têm que começarem a fazer isso amanhã, e aí faz um pouquinho amanhã, faz um pouquinho quarta, e vai vendo, tá? Vai vendo, abre um documento no Word, ou a maioria prefere escrever, eu acho, vai escrevendo, tem um tempo para estudar com tranquilidade. Se você separar de 30 a 40 minutos por dia para fazer isso, quando chegar segunda-feira vai estar 6 pregações aqui, tá? Que vocês vão poder pregar quando o Senhor lhes der oportunidade. Amém. Tá bom? Então eu quero que vocês façam isso. Nós temos alguns minutos ainda. Eu quero ver mais um pouquinho de conteúdo, pode ser? Temos ainda 10 minutos, vamos aproveitar. E não desanimem, viu? É assim mesmo, é difícil. Proceder jamais. Pois é. Bem, aí na página 5 da nossa apostila, vamos ler algumas passagens bíblicas, né? Devemos buscar o crescimento dos ouvintes, dos nossos estudos bíblicos. Se Deus lhe deu a responsabilidade de pregar a palavra, entenda-se estudo bíblico, entenda-se cultos domésticos, tá? Não importa onde seja. A Bíblia é sempre a Bíblia. Não importa quantas pessoas estão ouvindo,
A responsabilidade é a mesma, tá bom? Vamos ver algumas passagens aí. Primeiro em Colossenses, né? Abram aí. Colossenses. Capítulo 1, verso 3 a 11. Quem pode ler aí, do 3 a 11? 3 a 11. 3 a 11? Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvi falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus na verdade, como aprendeste com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cansamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência. Obrigado. Esse texto fala do crescimento que Paulo deseja que os colossenses tenham. Em todas as cartas, Paulo fala do crescimento espiritual, tá? Nas 13 cartas. Ou que os irmãos têm, ele está sabendo, ou que ele deseja, mas em todas elas ele deseja o crescimento dos irmãos, tá? Aqui ele está agradecendo a Deus, mas diz que ora por isso, tá? No verso 9, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir. Olha o que ele pede em oração: que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Nós precisamos orar por isso, para que Deus nos abra o entendimento para compreender as Escrituras e para compreender a vontade dele para a nossa vida, tá? Assim oramos para que possais, ele falou outro motivo de oração pelos irmãos, viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando. No verso 11, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenha perseverança e paciência. Isso vem por meio da oração, tá? Então, a oração é imprescindível para um pregador, tanto por nós, quanto por aqueles aos quais nós vamos falar, tá? Só para não esquecer, que eu não coloquei aqui na apostila, mas Efésios, vamos ler, por favor. Efésios 6. Também pede oração por ele, pela pregação dele, tá? Efésios 6, 17 em diante. Eu vou ler, tá? Efésios 6, 17 ao 20. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ele vai falar sobre a palavra de Deus agora. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, devemos orar por todos os crentes, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca. Veja um apóstolo como Paulo, a grandeza dele pedindo oração aos irmãos, para que quando ele fosse falar, ele tivesse a palavra de Deus para falar, para que possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. O mistério do Evangelho é o próprio Evangelho, tá bom? Pelo qual sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem para falar como devo. Ou seja, Paulo está pedindo oração pela pregação dele,
Se Paulo pede oração pela pregação dele, o que é que a gente devia pedir? Não é isso? Toda hora pedir oração. Irmãos, orem, eu vou pregar, ore por mim. Então, irmãos, nessa turma, a gente precisa orar uns pelos outros, para que todos nós possamos pregar bem a palavra de Deus. Então a súplica de Paulo aqui é para todos, né? Para todos. Para todos. E a eles, e para mim também. Para que eu tenha ousadia e coragem para falar. Tá? Esses todos se incluem. Vamos voltar para Colossenses. Capítulo 2, versos 1 e 2 diz assim: Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Ou seja, mais uma vez ele deseja o crescimento dos irmãos, para que entendam bem Jesus. No capítulo 4, verso 2 a 4, quem pode ler? Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que passamos a proclamar o mistério pelo qual estou preso. Ore para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazer. Ou como devo, como diz a maioria das traduções. Obrigado. Então Paulo mais uma vez pedindo oração. Aqui é outro grupo, né? Ele pede oração aos Efésios, pede oração aos Colossenses, para que eu possa apresentar Cristo como devo, de maneira clara, de maneira fiel. Ou como o que foi dito sobre João Batista, né? Vamos ver só essa referência sobre João. Está no Evangelho de João, mas foi outro João que escreveu, capítulo 10. Agora, legal, né? João 10, 41 e 42. Alguém lê, por favor? E muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar muita gente creu em Jesus. Isso é o mais importante, tá? Mesmo que nenhum de nós chegue a operar qualquer milagre, não sei se Deus já usou algum dos irmãos para operar algum milagre, o mais importante é fazer como João Batista, que não operou nenhum milagre, nenhum sinal ele fez, é o que o texto bíblico está dizendo, mas tudo quanto ele falou sobre Jesus era verdade. Isso é que é importante, o que nós falarmos sobre Jesus seja verdade. Amém? Bem, nós vamos ficar com essa passagem hoje para meditar. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Me permitam fazer